Você já parou para pensar nas possibilidades legais que uma carteira de motorista permite você conquistar? Uma maior mobilidade, uma maior amplitude de lugares que você poderá ir e assim desbravar um horizonte mais amplo. Ou talvez não, mas aí é uma questão sua, somente sua. Esse vídeo eu vou falar sobre a minha CNH. Por que eu vou falar sobre a minha Carteira Nacional de Habilitação? Porque o vídeo que eu gravei até hoje aqui no YouTube, de todos, o que teve maior visibilidade foi aquele em que eu relato sobre o meu psicotécnico, que eu reprovei. Então, algumas pessoas me pediram para falar todo o processo e a continuação. Assim sendo, é esse o objetivo desse vídeo. Eu sugiro que você assista primeiro o outro e depois esse, mas é uma sugestão. Você faça o que bem entender, óbvio. Eu penso que seria melhor assistir o outro e depois assistir esse, tá legal? É uma sugestão. Faça o que bem entender, sempre. Mas eu lhe peço também um favor, o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Mas só se for possível. Se não for possível, tudo bem. O que importa é que você continue aí comigo nos próximos minutos. Com pausa ou sem pausa, de ir ver o outro vídeo e voltar para cá, isso não me importa, tá bom? Bom, sobre o outro vídeo, eu comentei sobre a minha professora, né? Falei assim, primeiro falei legal, depois eu falei legal, entre aspas. Por isso que eu estou me amarrando nesse canal estilo vlog, porque está me gerando muitas reflexões sobre a minha própria vida, sobre a minha forma de agir, sobre a minha forma de relatar algum fato, né? Então eu estou gostando muito por isso, mas acima de tudo o contato extraordinário que eu estou tendo com as pessoas inscritas, né? Pessoas novas, pessoas que eu já conheço, eu estou gostando muito dessa relação. E eu falei primeiro assim, a professora era legal, depois eu falei assim, legal entre aspas. Gente, agora pensando como foi a continuação do processo para eu tirar a minha carteira de motorista, eu vi que foi uma professora legal, sim. Uma professora cavala, né? Mas uma professora cavala legal, né? O jeito, porque ela era meio bruta, não a torna menos legal, né? As brutas também amam. E como amam. Bom, porque, olha, ela muito atenciosa, deu de ver que ela estava esforçada, ela vestia a camisa dos alunos, e um professor bom é isso, quando ele veste a camisa dos alunos, ele pensa a realidade do aluno, né? E isso é o que eu percebo dos grandes professores que eu tive, né, que eu os considero hoje meus amigos, e quando eu fui professor, eu pelo menos tentava ser um bom professor, né? Todos os dias, apesar dos apesares, eu sempre tentei ser um bom professor. Hoje eu não sou mais professor, né? Por isso que eu falei no passado tentava, né? Então eu tentava vestir a camisa dos alunos, não sei se acertei, né? Eu vejo que alguns alunos dos bons, eu vejo que eu acertei. Se veio algo negativo, ruim, felizmente não veio ao meu encontro ainda, né? Mas se tivesse, eu gostaria de ouvir o lado, né? O outro lado também.
Bom, e essa professora, né, embora meio bruta, criava tudo à base do grito, e vamos, e eu ali tentando dirigir, dava uns berros, mas enfim, vestia a camisa do aluno e se preocupou para que a turma dela, no caso, conquistasse o direito de ter habilitação de carro. Eu tenho habilitação de carro e eu tenho também habilitação para máquinas agrícolas. Se eu quiser dirigir trator, ou dirigir ceifadeira ou colheitadeira, eu posso. Então, continuando aqui com a de carro. Eu acredito que essa geração chamada floco de neve, se você não sabe o que é a geração floco de neve, eu postei lá no meu site, domleon.com.br, um artigo que fala da geração flocos de neve. Muito interessante, vale a pena dar uma lida. O artigo está em espanhol, mas acredito que para nós que falamos o português, tem uma facilidade em ler espanhol, né? Eu fui criado na fronteira, então eu tenho uma articulação grande com o espanhol. Até escrevi já um livro em espanhol, né? Um tango para el fin. Está disponível na Amazon. Quiser comprar, tá? E esse artigo eu coloquei na seção. Eu quero falar um pouquinho sobre essa seção que eu criei lá no meu site. Esperar passar esse caminho. Aí tá lá na seçãozinha, no menu, no meu site, tá em mini blog. O que é o mini blog? Ele funciona como funcionavam os antigos fóruns. Os fóruns, para quem não conhece, acredito que o fórum é o tataravô das redes sociais, tal como elas são hoje. Eu que sou do período neolítico da internet, e estava conversando com alguns amigos e conhecidos também do período neolítico da internet, eu tenho um pouco de dificuldade em organizar um material bom e arquivos por meio das redes sociais. Na minha cabeça funciona melhor ainda no estilo fórum, que é o que eu estruturei lá no meu site. Então, se vocês clicarem mini blog, tem a seção dia a dia. E nessa eu estou publicando assim as coisas que eu acho interessante, eu acho bacana, eu coloco lá, porque eu acho que fica um argumento fácil para eu encontrar depois e disponível na internet, por aí vai. E também tem a seção fórum, onde eu tenho outros assuntos lá, tá legal? Então, se você quer dar uma olhadinha, vai lá, www.domleon.com.br. Óbvio que a sua participação é de uma importância gigante, porque por meio dela que eu vou moldando e vou direcionando este canal e o próprio site, tá bom? Então, nesse artigo lá sobre geração flocos de neve, eu acredito que essa geração dita flocos de neve não sobreviveria a essa professora, a essa instrutora que eu tive para tirar minha carteira de motorista. Mas acho que são adaptações, né? No meu caso, funcionou. Né? E para essa geração pode ser que, acredito que não funcionaria. De acordo com o artigo lá que eu li, essa geração, dita como flocos de neve, ela é muito sensível, ela se magoa por qualquer coisa, ela fica chateada, qualquer coisa é motivo para choro, para entrar em depressão, isso e aquilo. Depressão é algo sério. Né? Não confundam uma tristeza momentânea ou um desejo que não foi sanado com depressão, que é o que eu vejo. A pessoa às vezes tem um desejo não sanado ou alguma frustração. Eu tô em depressão! Não acredito nisso. Acredito que depressão é algo sério, deve ser tratado. Né? E essa geração flocos de neve, em síntese, qualquer coisinha se irrita, qualquer coisinha fica magoada. Eu, que não sou da geração flocos de neve, pelo menos é o que eu penso,
eu então fui treinado ali no volante sob pressão à base do grito, né? E o psicotécnico eu contei para vocês, o teórico não teria muita coisa para contar, por quê? Porque eu logo passei de primeira, eu sempre fui de estudar muito e nunca, não me lembro de ficar nervoso em alguma prova, né, porque eu sempre me preparo. E quando eu vou despreparado, eu vou com a consciência que eu fui despreparado. E então eu até ganhei um encarte assim dos meus pais com as placas, com aqueles hominhos de um lado e de outro, que muitas daquelas placas ali nunca vi, né? Então eu gosto desses materiais paralelos porque isso te dá uma, eu acredito que deu uma adaptação neurocerebral, né? Porque eu pegava aquele encarte fora de hora, acho que compraram em alguma livraria ou em alguma papelaria ou alguma banca de jornal, não sei, mas aí eu ficava olhando aquilo e você vai adaptando, né? Então depois quando você senta para estruturar o material de estudo ou a sequência do que você vai estudar, você já tem uma adaptação prévia. Então eu passei de boa no teórico. Aí no prático, então a professora, apesar dos apesares, ela foi atenciosa, ela foi com nós e o meu treinamento ali na boleia foi lá onde o Detran aplicava a prova. Então ela falava, Leon, faz igualzinho o que eu vou te falar. E realmente ali eu prestava atenção. E ela falou, olha, eu sempre dou uma olhada, quem acompanha os meus alunos, então mais ou menos eu vou te explicar como será. Então muita das nossas aulas era no exato lugar, ó, então você vai fazer isso, 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 a gente vai simular. Então foi bacana, ela vestiu a camisa. Apesar dos apesares, ela vestia a camisa, era o jeitão dela, mas isso aí a gente tem que aprender a lidar, né? Ela tinha um jeito mais estilo berro de lidar com a realidade, mas ao mesmo tempo ela tinha uma proximidade, era atenciosa, era amável. Aí, no dia que eu fui fazer a prova, ela falou, Leon, eu vou te buscar na sua casa e você vai dirigindo até a casa de uma outra menina e depois nós vamos pegar outra e vamos todos nós lá para o teste do Detran. Eu falei, opa, beleza, porque aí eu já vou treinando, né? Não vou mais tranquilo, já vou perdendo a atenção aqui agora. Aí ela foi me buscar, eu peguei, atravessamos a cidade, para mim foi bom, foi toda uma prática, né? Aí quando eu cheguei do outro lado da cidade, isso em Foz do Iguaçu, quando eu cheguei do outro lado da cidade para pegar a outra menina, quando eu vejo ela saindo da porta, eu conhecia. Ela morava umas duas ruas abaixo da casa dos meus pais. Aí eu falei, mas o que ela tá fazendo aqui? Aí eu fiquei olhando, gente, tadinha, quando ela me viu dentro do carro, ela quase capotou. Porque lá, isso foi em 2000, em 99 eu terminei o ensino médio, na época segundo grau. 2000, terminei com 17 anos, 18 anos, 2000, então foi no ano 2000. Nos anos 2000 não tinha essa de moça solteira dormir na casa do namorado, se tinha, não para o nosso vilarejo lá. Coitada, quando me viu ela quase desmaiou. Aí a instrutora, você se conhece? Conheço, sim. Não falei nada, óbvio, cumprimentei, né? Aí o namorado lá todo feliz dando tchau, aí eu... Tadinha. Aí ela foi dirigindo, né? Fomos buscar a outra menina dirigindo. Só que essa menina estava lá no centro e tinha uma quarta menina, no centro da cidade, e tinha uma quarta menina que ela iria direto lá pro Detran. Tá, beleza. Aí foi dirigindo até pegar essa menina lá no centro, e essa menina entrou no carro, a moça foi para trás, eu falei, foi boa noite, né? Ela é... Aí ela pegou o carro, só que óbvio, eu não contei nada, né? Isso aí, parece que por meio desse vídeo, quantos anos já se passaram 18, né? Não vai dar problema nenhum. A outra mina pegou no centro e iria pro Detran. Ali eu vi que a mina já empacava e não conseguia nem tirar o carro do lugar. Aí a instrutora assumiu, e foi lá pro Detran, porque não era muito longe não. Tá, lá no Detran,
A instrutora falou, e gente, ó, tem tal e tal e tal avaliadores, tem 4 aí, instrutores, só torçam para não ser o fulano de tal aqui, digamos o Pedro Bó, só torçam para não ser o Pedro Bó. Tá, e nós ali esperando ali, né, chegar a nossa vez. Quando vem nosso instrutor, qual é? O Pedro Bó. Gente, não era um cara velho. Geralmente as pessoas mais velhas começam a ficar muito chatas, exigentes. Só os que não são bem resolvidos. As pessoas bem resolvidas ficam legais. Mas as pessoas assim, que levou uma vida de frustração, ficam intolerantes. Não era uma pessoa velha, era uma pessoa jovem, mas todo cheio de neuras, bem nervosinho, bem estressado, né? E aí, primeira parte, baliza. Quem é o primeiro? Podem escolher entre vocês aí, o Pedro Bó falou. Gente, nessas situações eu prefiro ser o primeiro, porque daí já passa a atenção, você vai, pronto, acabou, beleza. Fui. Aí eu pensei que o Pedro Bó ficaria fora do carro. Não! Foi lá no carro e ficava me olhando assim, ó, com aquele óculos, ele tinha um óculos e ficava assim com aquela prancheta assim me olhando. Aí eu, falei, só que me faltava. Aí eu, bem calmo, né, coloquei o cinto, porque naquele tempo recém tinha entrado essa lei de pôr cinto, eu me lembro que todo mundo dirigia sem cinto. Coloquei, arrumei, não sei o que, tudo de boa. Aí eu só fiquei com os berros da instrutora na cabeça. Naquele momento eu trouxe à tona os berros dela, né? E aí, faça coisa! E fui isso, falei, não, Leon, concentre-se e vai. Então, marcha, nanana, estacionei direitinho. Como eu estacionei direitinho, aí eu desci tranquilo, tive que sair, né? Aí eu saí tranquilo, aí ele falou, deixe o carro na exata posição que você o recebeu. Aí eu coloquei assim, e eu pensei que era para o vidro e tudo isso também, porque na exata posição, isso engloba muito mais coisa que o simples espaço geográfico do carro, concordam comigo? Aí ele olhou para mim, não é para tanto. Aí eu, tá, daí desci do carro, fui. Aí entrou aquela que chegou atrasada, sabe? Aquela que chegou, não, aquela que eu contei pra vocês que veio direto da casa dela lá pro Detran, né? Aí ela entrou no carro e ela apertou acelerador, embreagem, freio, tudo ao mesmo tempo. O carro só acelerava para frente e acelerava para trás, começou a sair até fumaça do escapamento. Eu pensei que ela iria fazer a baliza, tipo esses bad boys, sabe, ali ó, com o carro empinando, cantando pneu. Em síntese, o carro largou fumaça, barulho, tudo. Quase voou, mas não saiu do lugar. Quase voou, porque ele não foi nem para frente, nem para trás, nem para direita, nem para esquerda. Mas para o chão e para o alto era possível ter ido. Aí o cara estressou e falou, freio de mão. Não adiantou em nada, o carro só soltava barulho e não fazia nada. Aí desceu. Eu pensei que ela iria descer assim, triste, né? Olhou para um lado, olhou para o outro e falou... É com um sotaque bem do Paraná, tá? Eu vou tentar imitá-la. Ela, como se eu não tivesse sotaque do Paraná. Mas ela falou assim, do que adianta darem um carro se não tem arranque pra gente arrancar e estacionar direito? Tá, mas tipo, ela não botou a culpa nela, a culpa era no carro que não tinha arranque. Aí, tá, as outras duas meninas foram lá com um pouco de dificuldade, mas foram. Aí essa ali estava automaticamente já desclassificada, acredito eu, porque eu não me lembro dela no carro comigo depois.
Aí a professora falou que geralmente era o instrutor com uma pessoa. Naquele dia em questão, foi o instrutor, no caso, esse que iria estar avaliando, acho que é instrutor o nome, né? E as duas meninas que estavam no carro comigo antes, que a gente foi dirigindo até lá o Detran. Tá, aí ele falou assim, você! Pra mim, né? Primeiro, aí eu, tá, vou, pode ficar tranquilo. Aí fui, entrei, arrumei, esperei todo mundo e fui. Só que daí eu fiquei muito tranquilo, porque ele fez exatamente o percurso que eu havia treinado. E eu só estava um pouquinho preocupado com uma subida. Ela falou, olha, ele vai mandar vir nessa subida, ele vai parar exatamente aqui. A professora falou direitinho tudo o que ele iria fazer. Vai parar exatamente aqui, que ela já tinha observado isso e os alunos haviam contado. É provável, né, não que ele iria repetir isso. Né? E difícil, porque não era uma subida qualquer, que aqui em Brasília as subidas são lentas, são subidas assim, que elas não é uma coisa brusca assim, é uma coisa suavizadas, né? Gente, eu não vou falar que aquela subida era de 90 graus, porque 90 graus configuraria como um muro e não como uma estrada. Mas vocês imaginem uma estrada que se configure como uma estrada a alguns graus, né? Aquele ângulo, né? Menor do que 90 graus. Né? Então imaginem aí uma subida um pouquinho menor que 90 graus, que daí configuraria como uma subida. Velho, tá, aí eu fui, para o carro aqui, parei. Desliga o carro, desliguei. Liga o carro, liguei. Prossiga, prossegui de boa. Meu, mas eu treinei muito naquele lugar, porque senão eu acredito que eu não teria conseguido. Foi, desci, não perguntei nada. Aí falou, troca! Aí trocou. Né? Aí foi a outra moça. Né? Aí a outra moça começou a chorar ali no volante. Meu, e daí eu falei assim, não, vai, respira fundo e vai. Silêncio! Ele gritou. Eu, aí ela chorava, ele falou, pare, respire e prossiga. Meu, a menina só chorava, tá. Aí desceu do carro, aí foi a outra menina lá. E eu aproveitei e abracei a menina que estava chorando. Claro, gente, com 18 anos, você mais quer saber desse encontro com o corpo feminino. Tá, aí... Mas ela não acolheu muito meu abraço, não. Ela logo me empurrou, assim. Sabe, filar, né? Bom, vamos lá. Tá, aí foi a vez da outra moça. Quando foi a vez da outra moça, o instrutor falou para fazer um caminho de novo. Só que ao invés de pegar a subida, que era quase um muro, era para pegar a descida, que era quase um penhasco. E eu logo imaginei, eu falei, e esse cara vai mandar ela desligar o carro no meio da descida, tal e qual. Ela desligou, travou o carro. O carro ali parado, quase desafiando as leis da gravidade. E aí a menina travou, não conseguia fazer mais nada. Aí ela começou, no carro ela não conseguia fazer mais nada. Aí o cara falou, para trás, você, para frente, no caso eu. Aí ela falou, por favor, uma chance. Ela começou a chorar, né? E falou assim, uma chance. E aí eu fiquei, putz, ela foi tão bem, isso aqui é desumano, isso aqui é quase surreal essa descida. Aí o cara falou, uma chance! E ele falava de uma forma engraçada, eu não estou conseguindo reproduzir. Ele falava as palavras assim, tipo, pam, 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 bem mecânico, assim, bem travadinha. Dava a impressão que ele pensava na frase, estruturava o mínimo de palavras e pá! Jogava. Aí ela chorou e daí tentou, não conseguiu. Aí ele mandou e aí fui pra frente.
Ah, mas daí duas lá atrás chorando e chorando e chorando, e eu ali com o despenhadeiro e o próprio Beelzebu do meu lado. Eu falei, se a antecipação do purgatório, tô eu aqui. Fui lá. Quando eu liguei, quando vi lá embaixo a continuação do rumo que eu deveria seguir, eu fiquei um pouco nervoso. O carro desligou. Só que daí ele me olhou e arrumou o óculos assim. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu fiz tudo direitinho, eu tô assumindo o pepino da outra, eu vou com toda a calma e tranquilidade. Se der uma coisa errada, depois eu vou conversar sobre essa situação, porque eu não precisava estar aqui. Só que depois que eu parei, respirei e me veio esse espírito na cabeça, né? Essa forma de pensar na cabeça, aí eu consegui ligar o carro, saí direitinho, aí me lembro que fiz a volta num balão, fui lá e estacionei. Só que nisso a instrutora, a minha professora de autoescola, estava com o olhão arregalado, assim, né? Ela tinha um olhão grandão que nem o meu, assim. Tava com o olhão lá esticado, porque ela viu que alguma coisa estava errado. E eu voltei dirigindo e as duas atrás lá estavam chorando. Aí tá, nós descemos lá, conversamos, ela acalmou as duas e aí fomos esperar o resultado. E você também vai esperar um pouquinho o resultado, tá bom? Eu não sei se hoje em dia é costume passar o resultado na hora. Eu só lembro que nós ficamos sentados lá num lugar e a instrutora foi atrás lá do carinha, né? E ela ficou lá, ó, pescoçando, né? Com o pescoço esticado, tentando tirar alguma informação. E daí, de longe, ela fez sinal que eu tinha passado e que as outras duas, obviamente... A outra já tinha ido embora, bem primeira, aquela que não tirou o carro do lugar, já havia ido embora. E que tinham reprovado, né? E aí tá, eu fui lá me despedir da professora, tudo mais, né? Não tinha como me despedir das outras duas. Aquela que estava na casa do namorado, quase eu perguntei se ela iria voltar para a vila, né? Mas eu não perguntei nem nada. E fui para casa. E fui para casa muito feliz, porque a torcida que eu não iria passar no teórico e que eu não iria passar Não, no teórico todo mundo sabia que eu iria passar, porque eu sempre me dediquei a essas coisas mais que envolvam a questão mais da racionalidade, né? Agora, esporte e essas coisas que envolvem uma coisa mais física e corpórea, né? Tava toda uma torcida. Ah, reprovou no psicotécnico, não passa no volante. Passei de primeira e foi uma vitória assim muito interessante. E hoje eu vejo a diferença do antes e depois de uma simples carteira de motorista, porque meus pais, de uma forma muito correta, não me deixavam pegar o carro antes de tirar a carteira. E eu acho isso certo. Na época eu não achava, hoje em dia eu acho. Mas a articulação que um carro te proporciona, né? A própria liberdade de ir e de vir, como fica mais ampla e cada vez começa a você a ganhar um espaço cada vez maior e com horizontes mais amplos. E partindo daí da possibilidade de ter carteira de motorista e de dirigir, eu me lembro bem dos meus amigos que nós começamos a desbravar o mundo. Então, ter carteira de motorista me proporcionou um horizonte mais amplo, me proporcionou maiores articulações no mundo. Eu não estava indo simplesmente onde os meus pais me levavam ou onde o ônibus me levava. Eu poderia romper com isso. E paralelo a isso, amigos fantásticos que me acompanharam em inúmeras histórias. Eu não vejo a carteira de motorista como um baluarte que separe o Leon adolescente para o Leon adulto. Não. Eu acho que a minha adolescência foi estendida até os 30 anos. Mas ela marca, sim, um importante ponto em que eu possa perceber o antes e o depois.
E lembrando dessas moças que choraram porque não conquistaram a carteira naquele dia, não conseguiram passar naquela prova, e lembrando de como eu chorei quando eu reprovei no psicotécnico, eu vejo que tem muita coisa em jogo, porque está em jogo a sua possibilidade de ampliar um mundo, né? E mesmo você não dirigindo antes de conquistar a carteira de motorista, pode ser que você já tenha dirigido, mas você tem essa limitação legal, é isso que eu quero dizer. Você agora tem uma abertura legal e uma articulação física de poder ir em lugares cada vez mais distantes, conhecer novos rumos, conhecer novos lugares e buscar muitas coisas que você poderia encontrar ao seu redor, mas só lá, distante, às vezes faz sentido. Por que só faz sentido às vezes encontrar algo distante? Talvez a dificuldade, né? A alegria e a ansiedade de ir até lá, pode ser que seja isso, eu não sei, mas é uma possibilidade. Então eu vejo que o choro daquelas meninas e do meu choro não foi em vão, porque talvez naquele momento, não de forma consciente, mas estava sim emanando que ali havia uma dificuldade em você ampliar os seus horizontes e se articular cada vez mais e mais de forma legal por um mundo que é fantástico, um mundo que dá prazer cada vez mais e mais de viver. Para mim, sim, eu tenho um prazer muito grande em viver. E você? Tem prazer em viver? Você está se articulando no mundo com liberdade e busca ampliar os seus horizontes? A carteira de motorista é um artifício dos inúmeros outros. Já parou para pensar sobre isso ou não? Se já parou, ótimo. Se não parou, espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Lhe ajudado em quê? A você. A você perceber a si mesmo, seja em minhas falhas, seja em meus acertos, seja em uma palavra, uma frase que eu tenha dito. Se isso aconteceu, já me dou por satisfeito. Tá bom?